Olá, estou aqui novamente para conversar com vocês e o nosso bate-papo de hoje é com ele, um dos artistas de Guarapuava, ele é professor de artes também, o Márcio Ramos. Olha, gente, faz muito tempo que eu não converso com você, né, Márcio? Faz tempo que a gente não se vê, né, Cris? Eu acho que isso é uma demonstração de que Guarapuava cresceu, né? Porque a gente não se esbarra. Antigamente a gente se esbarrava por aí, né? Hoje ninguém mais vê ninguém, né? É verdade. Antes a gente se encontrava em qualquer canto. Hoje a gente tá preferindo se tocar também, né? É verdade. Ficar mais em casa. Mas então, eu gostaria que você me falasse. Você fez a faculdade de artes, aí arte e educação, né? Aí você saiu daqui, morou um tempo fora e agora você está de volta já faz algum tempinho, né? Já, eu sou da minha formação é arte e educação, né, pela Unicentro e trabalho já há anos, já desde 2004 nas escolas de Guarapuava. Fiquei um tempo fora, passei no concurso público lá em São José dos Pinhais e fiquei dando aula por lá. Fiquei 7 anos e voltei um pouquinho antes da pandemia estourar, assim, e já estava aqui nas terras de Guarapuava. E agora estamos aí, mais do que nunca. Uma volta que para mim não tem nada de retrocesso nem nada, é uma volta necessária, né? Uma volta raiz, né? As raízes, eu sou bairrista, eu gosto, né? Eu sou da Colônia Vitória, eu sou do Jordão, então assim, eu sou muito bairrista mesmo, assim. Em Guarapuava, tava sentindo um chamado de Guarapuava, assim, de volta. E eu tava precisando voltar, assim, eu mesmo, pessoalmente, e também profissionalmente, tudo era um chamado, e eu resolvi aceitar. E tô aqui de volta em Guarapuava. Pois é, mas paralelamente à tua atividade como professor, você também continua fazendo tuas artes, pintando sete por aí, né? Sempre, fazendo cena e pintando sete. Eu queria mandar um abraço pro pessoal lá do Mahatma Gandhi, do Colégio Mahatma Gandhi, os meus alunos, os funcionários, professores e professoras que eu gosto bastante estão lá e ficaram bem felizes. Eu falei, vou dar uma entrevista, só, meu Deus, o que é isso? E paralelamente é isso, como você falou, tem o karma de ser artista, né? Porque artista... Eu considero o jornalismo, a publicidade também como arte, né? Sim. E a gente tem que ser meio louco. Eu acho que é mais louco do que... Mas como eu sempre digo, eu acho que o fadado, assim, porque nós, artistas, a gente tá fadado ou ao super sucesso ou a passar fome. E isso não tem meio termo. E mesmo assim, a gente tá lá, continua querendo fazer, querendo produzir. Pra quê? Pra quem? Só pode ser um karma mesmo. Mas é que tá na veia, né? Isso aí, eu acho que transcende, assim, até o racional, né? Até porque quando se produz a arte, acaba se virando uma necessidade, Sim. né? A arte é um vício, quase é uma necessidade de você estar fazendo, estar produzindo, estar se questionando como artista o tempo inteiro, né? Desse papel, qual é o meu papel, né? Como indivíduo, como sociedade. A arte possibilita que você questione o mundo, né? O mundo. Tanto o mundo exterior quanto o interior, sim, né? Então é uma coisa bem completa. Vamos pegar lá o tempo da ditadura, por exemplo, era através da música que se diziam as coisas que não poderiam ser ditas, né? Sim. Ou se tentava, pelo menos, porque a gente teve artistas aí exilados, não apenas na questão musical, né? Mas em outras vertentes artísticas aí. Então, ela também dá essa vazão para dizer o que deve ser dito, mas que tentam impedir. E muitas vezes. É a mesma coisa. Sim, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, incompreendidos, né? Sim. Porque ela tem essa questão, né? A arte, ela tem essa questão de você olhar para a realidade, transformar essa realidade num outro produto que está impregnado de você, impregnado do coletivo, né? Então ela vai sempre querer dizer, ela vai ser sempre uma atitude política, uma atitude crítica, queira ou não queira. Por mais vasinho de flor desenhado, há uma atitude. Ninguém sabe a pimenteira que tá ali atrás, né? Exatamente.
Pois é, você acabou de falar em coletivo e você está como coletivo agora. Exatamente, a gente montou um pouquinho antes da pandemia, a gente resolvemos nos reunir com artistas guarapavanas, para montar um coletivo artístico e que a gente pudesse nos ajudar, né? Nos ajudar entre nós, trocar. A gente conhece tantas pessoas talentosas, né? E essas pessoas talentosas são nossos amigos, então vamos trabalhar pra gente, vamos trabalhar junto. Então, com esse objetivo da gente fomentar a arte, a cultura, já indiretamente junto, a gente montou esse coletivo para unir forças. É o coletivo de arte Teatro das Catacumbas, aliás, sigam nas redes sociais. Não é muito sugestivo. O Teatro das Catacumbas, como se fosse um espaço físico, um teatro onde tudo pudesse acontecer, né? E como eu falei um dia, quando alguém sai das catacumbas é pra assustar, né? Ninguém sai das catacumbas assim, incólume. Livre. Então o nosso objetivo é esse, é sair e assustar no bom sentido, assustar com arte e mostrar que nós estamos aqui, a gente está produzindo, a gente está fazendo, a gente está numa fase interessantíssima dentro da cultura guarapavana, né? Onde agora a gente tem uma secretaria, né? A gente tem uma certa voz também, né? Pelo menos uma porta para a gente bater, né? E falar, então, uma referência. Então, é um capítulo novo na história da arte e da cultura guarapavana e a gente tem que ajudar, né? Pelo menos com uma tintinha para poder escrever um pouquinho junto. Nem que seja com uma bique metafórica, pra gente poder ajudar. Então, Márcio. Mas você sabe que a gente conversa pouco, me entendam, jornalisticamente falando. Mas tem coisas que me marcam nas tuas falas. E eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma entrevista com você, ainda pela TV Câmara, e eu perguntei de editais naquela época, daí você me disse, eu não sei, nunca vi. Mas agora eu acho que você vai começar a ver, né? Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso, sabe? Agora a gente está passando por isso porque é um incentivo ao nosso trabalho e é uma forma de dar uma visibilidade mesmo, né? Porque quantos anos, né? Quantos artistas eu conheço que a gente está há anos fazendo por nós mesmos, pelo nosso bel prazer, pelo nosso bel karma, pelo nosso karma, mas a gente está ali, está fazendo. E agora, e aí você sabe, só você saber que você pode ter um edital, que você pode ter um fomento, isso já é incrível, porque a gente já faz com gosto. Né? Fazer com gosto e dinheiro para pagar o aluguel. Nossa, é melhor ainda. Melhor ainda. E uma coisa bem bacana é que está nascendo um movimento, né? Do interior tá vindo, que eu sempre defendo que as coisas têm que ser não mais de fora para dentro, o inverso. Né? E eu até fiz uma matéria recentemente sobre o G7, né? Que são os 7 municípios que mais fomentam cultura no interior, né? E que se reuniram, até a secretária Rita Felchak teve em Ponta Grossa. Maravilhosa. E faz parte desse G7, né? E é uma espécie de cultura colaborativa, vamos assim chamar, né? Mostrar um município ajudar o outro. Perfeito. Né? Correndo por fora, sem ser um negócio placa chapa branca, né? Mas uma organização mais tipo uma ONG mesmo, né? E que possa um município colaborar com o outro. Então eu crio um espetáculo, e nós já vamos falar do teu, eu crio um espetáculo aqui e eu posso vender para Londrina, para Maringá, para Ponta Grossa e vice-versa, né? E mostrar que o interior tem potencial, porque o que a gente percebe é que Curitiba é que traz, que leva espetáculos para o interior. E por que não ser o processo inverso? Sim, e sabe que eu fiquei anos ali pertinho, né, na região metropolitana de Curitiba, morando em São José dos Pinhais. E eu percebi assim, o quanto que a arte da capital ela irradia pouco
pro interior, né? E sem contar que também é algo fechado, né? Sim. Também. Mas os próprios editais, né? Os editais já são quase que certos, ali, né? Quase que certos. Então, essa força que a gente tem no interior, porque eu sou interiorano, repetindo, sou bairrista, sou da Colônia Vitória, sou do Jordão. Então, assim, a nossa questão seria irradiar a nossa produção de dentro para fora, para outros lugares. Sim. E mostrar que aqui existe qualidade dentro do trabalho. Sim. Também. Aqui se pensa, né? Espetáculos itinerantes. Exatamente. Né? Então, uma série de coisas que eu acho que é bem, bem bacana, mais do que necessário. Mais do que necessário. É o interior mostrando a sua força mesmo também na cultura. Mas eu queria falar agora, então, do Corpo Santo. O Teu Corpo Santo é bem fechado? O meu, eu tô mais pra santo ultimamente. Eu tô mais pra santo ultimamente. Mas o Corpo Santo vem aí comigo há muito tempo. Eu tava falando pra você, Cris, contar pro pessoal. Eu encontrei esses tempos atrás uma entrevista de um jornal que eu tinha dado, a primeira entrevista que eu dei pra você há mais de 20 anos atrás. Meu Deus, olha a caminhada, gente. Eu era bem criança. Eu também tava pensando. Que fique bem claro. No jornalismo. Que fique bem claro, eu era bem criança. Não. Mas eu achei essa entrevista, e daí nessa entrevista, eu lendo pro pessoal lá de casa, e aí você me pergunta assim, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu tô estudando um dramaturgo gaúcho, que se chama Corpo Santo, e vou montar alguma coisa sobre ele. Não montei e tô montando agora. Olha, então o Corpo Santo, ele vem comigo assim há mais de 20 anos, essa figura. É um monólogo. É um monólogo, um espetáculo solo, né? Entre várias aspas, né? Sim. Porque eu tô sozinho em cena, mas tem a galera fazendo música, o pessoal fazendo luz, o pessoal fazendo projeção. Toda uma equipe. Tem toda a equipe do pessoal do Teatro das Catacumbas. E então, assim, eu demorei anos para poder para que ele viesse à tona, né? Então, eu não queria montar uma peça dele. Ele tem peças de teatro, eu queria montar algo sobre ele, porque ele é uma figura que me instiga. Ele é rio-grandense, né? É do Rio Grande do Sul, e viveu entre 1860, por ali, na segunda metade do século XIX. E ele era um professor, passou por diversas funções dentro da Porto Alegre, minúscula, provinciana daquela época, até que um belo dia o pessoal começou a achar que ele tinha enlouquecido. Ele escrevia demais, ele começou a ter uns hábitos estranhos, assim, e a própria família dele interditou os bens dele, tudo, e ele foi tido como louco. Julgado como louco e tudo, e ele não era. Então ele só era uma pessoa, como ele mesmo dizia, uma pessoa excêntrica. Então ele mesmo redigiu, imprimiu a sua obra, a sua enciclopédia. Ele escreveu as peças de teatro dele em um mês, 17 peças. Nossa. Que 60 anos depois é tido como precursora do teatro do absurdo, do teatro surrealista na Europa, que ele nem tinha ligação com o pessoal. Então ele é um precursor de todo esse teatro de vanguarda que existe na Europa. Ele estava fazendo no Rio Grande do Sul, ali na cidadezinha pequena, e passou despercebido, porque a loucura, a excentricidade, como ele mesmo diz, é sempre confundida com loucura. Sim. E aí eles confundiram essa loucura dele e ele passou despercebido. Até que quase 100 anos depois, estudiosos começaram a perceber que lá estava a cerne do teatro de vanguarda, do teatro com esse cara que foi incompreendido, que foi tido como louco. Então essa história dele me fascina bastante. Como diz no espetáculo mesmo, assim, a história do Corpo Santo é mais um capítulo da história da luta entre o gênio criador e a sociedade retrógrada, né? Então, para mim diz muito, né? Ele. Então eu acho mais, acima de qualquer coisa, necessária a presença do Corpo Santo. E você estreia? Estreia agora, no dia 29 de abril, no Teatro Municipal. Inclusive, estreia no Teatro Municipal, que eu nunca me apresentei no Teatro Municipal, pela primeira vez. Eu estou desacostumado, porque eu sou um ator de guerrilha, né? Eu gosto da praça, da rua, do corredor, da questão.
E agora eu tô lá no Palco Italiano, dia 29, às 8 horas da noite. E uma segunda sessão também no dia 30, às 8 horas da noite. Ingresso quanto? Ingresso a R$20, né? E está disponível através do formulário lá no nossa página do Teatro das Catacumbas. Na hora também, acredito que possa comprar. Ou vai que esgota tudo, olha que delícia, aí daí não podem comprar. Vamos divulgar aí, né? E você que está ouvindo assistindo a nossa entrevista, ouvindo o que o Márcio está falando, não perca tempo. Porque é muito estranho, né? Guarapuava sempre clamou por um teatro, Guarapuava sempre clamou por cultura, agora a gente tem tudo, tem todas as ferramentas. Então, não adianta ter teatro se não lotar. Vamos ao teatro? Gente, vamos ao teatro, por favor? O que é isso? Não tá indo no teatro? Vamos no teatro! Vai ficar só passeando pelo shopping, é gostoso também. Mas vamos ao teatro, pessoal. Teatro é cultura. Cultura é a nossa vida, é a nossa experiência coletiva. Então a gente não pode passar isso em branco. Você falou muito bem. Agora a gente tem os meios, né? Nós já temos os fins, agora temos os meios. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Beleza, Márcio. Então fica o convite novamente, dia 29. Dia 29 e 30 de abril, às 20 horas. Teatro Municipal. Vamos lá, né, gente? Vamos prestigiar as loucuras desse Corpo Santo. Corpo Santo merece, pessoal, merece mesmo ser reconhecido, ser visto, assim como o nosso trabalho local, nosso trabalho aqui regional, né? Que, suponho eu, tenha qualidade. Com certeza. Bem, obrigada mais uma vez, Márcio. A RSN aberto para tudo e para todos, principalmente para você, né? Sempre é bom conversar com você. Aliás, eu ia terminar agora, mas não vou, porque lembrei de uma coisa. Eu sou apaixonada e eu tenho certeza que quem assistiu também, porque não tem como, aquela peça dos Santos, já que nós estamos falando em Corpo Santo, que era você, o Quá e o Cristo. Os caboclos. Os caboclos, tá. Maravilhosa. Os caboclos. E era uma história, né, sobre os nossos santos populares, São João Maria, São Sebastião, São Gonçalo. Muito regionalizado, maravilhoso. E tem tudo a ver com a memória afetiva do interior, né, da nossa região. Podiam reeditar. Estamos pensando em reeditar também. O Christian Hatcher está morando em Quatro Barras, né? Então a gente pode, mas já cogitamos, assim, porque também agora o nosso trabalho das catacumbas, né, do Teatro das Catacumbas, é trabalhar com regionalidades e retrabalhar a história de Guarapuava e tudo. Eu estou montando um outro espetáculo que vou contar agora em segredo para você. Eu estou montando. Só entre nós. Exato. Tomara que não demore 25 anos. Mas a gente está montando um espetáculo sobre o degolado, sobre a capela do degolado. Que legal! Que é uma história que me chama bastante atenção. Então nós estamos nesse processo de recontar nossas histórias daqui, regionais, e os caboclos seriam uma boa mesmo, assim. Então. E fica a dica, edital pra gente recuperar, seja em peça, em documentário, toda essa oralidade que vai acabar, sabe? Já está acabando. Sim. Porque ali no Jordão tinha muita festa de São Gonçalo, do Divino, a festa do Divino, mesada dos Anjos da Palmeirinha, e que as pessoas mais velhas que mantinham a tradição estão indo para outra dimensão, e filhos e netos não querem mais saber disso. Exatamente. As benzedeiras. Então, se a gente não documentar isso, fazer meio que, eu penso até um museu audiovisual, sabe? Também acho. Dessas histórias que só estão mesmo passado de boca em boca, né? A recomenda lá do Paiol da Telha. Tantas coisas vai acabar. Exatamente. É uma coisa muito rica, é uma cultura maravilhosa. Aí que está o poder da arte, né? Da gente poder trazer à tona esses assuntos e revivê-los, né? Através da nossa ótica, mas com certeza, como a gente tem muita coisa para conversar daqui para frente. Temos. Portanto, porteira aberta.
Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Satisfação em rever Da você, mesma que eu amo forma, tanto. eu te amo. Nós amamos. É mútuo e vamos trabalhar. Obrigado pelo espaço aqui, tá? E é isso, né? Guarapuava, vamos agilizar e vamos colocar nossa arte assim pra fora das catacumbas. Com certeza. Obrigada a você que nos acompanhou e não esqueça, vá ao teatro, que Teatro e Cultura, dia 29, às 20 horas, Teatro Municipal Márcio Ramos, o nosso Marcinho, como seu Corpo Corpo Santo. Acredito que é bem fechado também, viu?